ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgo Tan, estou aqui com a Carol Simão e com o Thiago Moreira e hoje a gente vai conversar sobre o capítulo 6 de 1 aos Coríntios. Bom dia, Thiago, bom dia, Carol, tudo bem? Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e não, esse capítulo não é um capítulo tranquilo. Bom dia, pessoal. Estamos chegando aqui na parte final, vamos colocar assim, né? Da primeira parte, onde Paulo está confrontando alguns problemas da igreja, né? Começamos com a questão dos conflitos lá de grupos na igreja, né? As divisões. Semana passada nós vimos um problema ali que envolvia a disciplina da igreja, e agora vão ter outros problemas dentro da igreja que a gente vai falar no capítulo de hoje, capítulo 6. A partir do capítulo 7 surgem outras questões, outros problemas que vão continuar na carta de Coríntios, mas eu acho que a gente fecha a primeira parte aqui até o capítulo 6. O Paulo tá terminando a bronca aqui e os Coríntios estão quase indo pro quarto aqui, é isso, né? Daqui a pouco ele volta pra conversar e tirar as dúvidas dos filhos. Bom, não sei se vocês perceberam, na semana passada a Carol fez a leitura porque ela queria fugir das leituras dessa, esse é o motivo. Claro que não. Não é. Então esse capítulo vão ser 2 blocos, eu vou fazer a leitura do primeiro, do 1 ao 11, e o Thiago vai fazer a leitura do 12 até o final. Mas antes da gente seguir, eu tenho que agradecer a Mundo Cristão pelo empréstimo da NVT pra gente usar aqui nesse projeto e também a Maria Lídia pelo empréstimo da trilha sonora que vocês ouvem aí em todos os episódios. Eu acho que desde o início a gente já usa as trilhas dela. Mas não vamos perder tempo porque o episódio de hoje promete bastante, então já entrando no bloco 1, vou fazer a leitura dos versos 1 até o 11 de 1 aos Coríntios, capítulo 6. Quando algum de vocês tem um desentendimento com outro irmão, como se atreve a recorrer a um tribunal e pedir que injustos decidam a questão em vez de levá-la ao povo santo? Vocês não sabem que um dia nós, os santos, julgaremos o mundo? E uma vez que vocês julgarão o mundo, acaso não são capazes de decidir entre vocês nem mesmo essas pequenas causas? Não sabem que julgaremos os anjos? Que dizer então dos desentendimentos corriqueiros dessa vida? Se vocês têm conflitos legais, por que levá-los para fora da igreja a juízes que não fazem parte dela? Digo isso para envergonhá-los. Ninguém entre vocês tem sabedoria suficiente para resolver essas questões? Em vez disso, um irmão processa outro irmão diante dos descrentes. O simples fato de terem essas ações judiciais entre si já é uma derrota para vocês. Por que não aceitar a injustiça sofrida? Por que não arcar com prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos cometem injustiças e causam prejuízos até contra os próprios irmãos. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. É a primeira vez que a gente lê esse texto, pra mim soa muito estranho, vivendo no mundo ocidente, né? Como assim a gente não pode levar os nossos problemas pra um tribunal, né? Como assim? Quer dizer que se o meu irmão me roubar, eu não vou chamar a polícia? Então, soa assim um pouco estranho a primeira vez que eu li esse texto. E não entendi muito bem a bronca do Paulo, assim, de início, né? Eu acho que tem que dividir 2 coisas aqui, Carol. Eu acho que só um dos autores que eu li falou sobre isso. É sobre a estranheza? Não, acho que você vai entender já. Quando você pensa nessas ações judiciais, ele não tá mencionando casos de violência, de assalto, esse tipo de coisa, onde você vai recorrer de fato à justiça. Uhum. Ele tá falando daquelas ações de litígio, sabe? De discordância entre irmãos.
Eu acho que é uma linha que é importante ser traçada, porque às vezes as pessoas vão nesse sentido de não, eu não posso mesmo entrar num processo judicial nunca, sabe? Eu, pelo menos, gostei de ter lido isso e acho que Paulo tá falando mais nessa linha mesmo. Tá. E a questão principal, o ponto principal do texto, né? O argumento todo de Paulo é: vocês deveriam, como cristãos, resolver as questões entre vocês. Roupa suja se lava em casa, né? Tem um ditado aí, né? Ou seja, vocês não conseguem nem julgar, nem resolver as questões pequenas que existem entre vocês. Que tipo de cristão vocês são? É quase isso que Paulo tá falando. Se vocês vão ter autoridade, Paulo fala isso numa questão escatológica, né? Inclusive de julgar o mundo e até os anjos, que é um texto bem enigmático em certo sentido também. Enigmático é bom. Vocês vão fazer isso no futuro e vocês não conseguem julgar as pequenas causas entre vocês. Vocês têm que levar isso para um incrédulo. Envolve a questão do testemunho da igreja aqui. É isso que eu ia falar. Testemunho dos cristãos diante de descrentes, né? Exato. Eu, ao ler também, ao estudar para esse capítulo, um autor fez uma relação que eu achei muito interessante para a gente entender bem a questão de como funcionavam esses tribunais aqui na época antiga, que é bem diferente também da nossa época. Sim, sim. E é interessante que a relação que ele trouxe foi da própria cidade de Corinto, quando o evangelho chegou lá. Eu quero ler um trechinho que se encontra em Atos, quando o evangelho chega até Corinto, né? Atos 18, versículos 12 a 17, tá? Vou fazer uma leitura rápida aqui, que diz assim: quando Gálio se tornou governador da Acaia, alguns judeus se levantaram contra Paulo e o levaram diante do governador para ser julgado. Eles o acusaram de convencer as pessoas a adorar a Deus de maneira contrária à lei judaica. Mas assim que Paulo começou a apresentar sua defesa, Gálio se voltou para os acusadores e disse: ouçam, judeus, se sua queixa envolvesse algum delito ou crime grave, eu teria motivo para aceitar o caso. Mas como se trata de uma questão de palavras e nomes e da sua lei, resolvam isso vocês mesmos. Recuso-me a julgar essas coisas. E os expulsou do tribunal. A multidão agarrou Sóstenes, o novo líder da sinagoga, e o espancou ali mesmo no tribunal. Gálio, no entanto, não se importou com isso. Então aqui nos mostra algumas questões, né? Primeiro que esses tribunais, essas defesas de causas, eram públicas, tem uma multidão ali, né? É quase como um linchamento protegido, vai. É um julgamento público ali que está acontecendo, né? Era levado diante, nas praças, né, no mundo antigo, diante de um juiz, de um governador, de alguém que era responsável ali. O caso era apresentado e as pessoas podiam assistir, ver o que estava acontecendo ali. Eu acho que isso está no contexto do que Paulo está falando. Olha, vocês estão levando as coisas para os tribunais diante dos incrédulos. Que testemunho vocês estão dando da relação que vocês têm como cristãos? Um cristão tá roubando o outro, um cristão tá levando uma causa contra outro perante os incrédulos para todo mundo saber o que está acontecendo. Qual o impacto que isso tem para a sociedade dos coríntios ali, né? Eu ia falar sociedade corintiana e ia aparecer outra coisa. Não, mas acho que o adjetivo é esse mesmo, né? E eu gosto que seja esse o adjetivo. Qual o impacto negativo do evangelho ali naquela cidade? Lembra que no último capítulo, Paulo já falou que eles estavam fazendo coisas que nem mesmo os gentios faziam. É, exatamente. Tem uma questão de envergonhar o evangelho que Paulo está levantando aqui por causa dessa questão de levar essas pequenas causas aí para os gentios, né, os incrédulos julgarem, sendo que eles deveriam ter sabedoria para resolver isso entre eles. Ah, tá. Eu ainda quero voltar nos versos 2 em diante ali, que vai falar sobre, nós vamos julgar os ímpios, os anjos e tudo mais, mas eu acho que a gente pode fechar essa thread de agora aqui, indo lá pro 7 e 8, né, quando ele fala, o simples fato de terem essas ações judiciais entre si já é uma derrota pra vocês. Cara, imagina o pai dando uma bronca ali no filho adolescente, né, é forte essa palavra. E ele sugere, né? Por que não aceita a injustiça, sabe? Pois é. Por que não arca com o prejuízo? E a gente, quando sofre prejuízo, eu não sei vocês dois, tá? Eu fico tão irritado, mas tão irritado, assim, dá vontade... Sei lá, um exemplo idiota, sei lá, eu vou numa loja, ou num restaurante, ou algum comércio, e eu me sinto lesado porque
fui prejudicado financeiramente de alguma forma, sabe? Eu sou tão doido com essas coisas que às vezes me passa na cabeça, eu vou levar embora uma cadeira do lugar, sabe? Pra ter uma compensação. Sabe quando a gente fica maquinando as ideias, aí depois eu falo, que ridículo isso, sabe? Óbvio que ele tá falando aqui sobre questões de, assim, entre cristãos que não estão conseguindo resolver entre si, né? Sim. Mas é interessante essa ideia de sofrer a injustiça, porque Paulo tá mostrando aqui que sofrer essa injustiça traz um dano menor do que a vergonha de precisar que um descrente resolva a querela diante da sociedade. A situação, né? Ele não tá dizendo que não causa prejuízo, ele fala causa, arca com ele, sabe? E isso me leva a lembrar de Jesus. Jesus pregou o tempo todo a ideia do autossacrifício. Sim. A se prejudicar em prol de algo muito maior, em prol do próximo e tudo mais. E ele mesmo sofreu a injustiça, né? Humanamente falando. A maior de todas, né? Exatamente. O justo morrendo pelos injustos, Pois né? é. E leva, obviamente, a pergunta da Carol, né? Mas então o cristão não pode buscar nunca seus direitos na justiça comum, sabe? Sim, pois é. Eu acho que ele pode, porque assim, a gente vai tirar todos os cristãos advogados que tratam essa área do jurídico, estudando para fazer isso. Um país tem leis, um país tem regras, e essas regras devem funcionar para todo mundo. O que o Paulo tá falando aqui, você vai manchar o evangelho, você vai manchar o testemunho cristão, considera com muita seriedade tomar esse prejuízo. Agora, ou qualquer pessoa física, por exemplo, entrar num processo jurídico, mesmo que seja não de causas criminais, mas de bens materiais, esse tipo de coisa, eu tô falando isso porque eu não sei os termos técnicos, tá? Da área juridiquês da coisa. Mas quando você coloca, por exemplo, uma pessoa física contra uma pessoa jurídica, você tá fazendo o quê de manchar um testemunho? Nada. Eu acho que faz parte de ser sociedade o processo jurídico também. Vocês concordam com isso, não? Sim, e lembrando que Paulo tá falando de crente com crente também. É isso. Esse é o contexto. Que eu acho que o princípio se aplica hoje também, no sentido de que se a gente tem um problema entre irmãos em Cristo, a gente deveria tentar resolver isso internamente para não expor o evangelho, né? A gente deveria ser capaz de resolver isso. E aí eu acho que acaba até entrando a questão do último capítulo. Vou propor uma situação aqui. Vamos supor que um irmão roubou outro. Deu prejuízo no outro, deu um calote, sei lá o que aconteceu. E isso é claro, reconhecido. O irmão não precisaria processar o outro. O outro deveria falar assim, de fato, eu fiz isso, eu pequei, eu me arrependo e vamos sentar aqui, vamos negociar uma forma de eu te restituir isso que aconteceu. Agora, se a pessoa fez isso e não se arrepende, o que deveria acontecer? Ela deveria passar pela disciplina. E se não houver arrependimento, ela vai ser tratada como um descrente. E se ela é um descrente, não entra mais nesse caso, entende? Entre os irmãos, não deveria ter isso. Por quê? Porque se pressupõe que eles estão vivendo de acordo com o evangelho. E se estão vivendo de acordo com o evangelho e houve uma falta, a falta tem que ser perdoada, restaurada e restituída, se for o caso de restituição. Agora, se há uma rebeldia, essa pessoa vai ser tratada como um gentio e publicano. Certo. Então, eu acho que Paulo tá falando, olha, entre vocês deveriam resolver essas questões. E é engraçado porque a igreja em Corinto, a gente tem visto, ela se orgulha de sabedoria. Ela se acha uma igreja muito sábia. E Paulo fala assim, não tem nenhum sábio entre vocês. Ninguém entre vocês tem sabedoria pra resolver essas questões, esses pequenos problemas. Vocês têm que levar um irmão contra o outro diante dos incrédulos. Vocês se julgam super sábios, né, cheios de sabedoria, de eloquência, de filosofia, e não tem ninguém que consegue resolver isso. Pois é. É bronca de pai mesmo, né? É legal que é pra pensar no cantinho isso daí, né? É bem isso. Então. E a questão que o Tan falou, antes da gente voltar pra questão do julgamento lá do mundo, dos anjos e tal, a questão que o Tan falou sobre a questão de sofrer a injustiça, talvez seja isso. Quando a Carol começou falando que na nossa época atual pensar nesse texto não soa estranho, talvez essa é a parte que nos soa mais estranho. Porque nós vivemos em uma época de direito do consumidor, né? De que você tem que exigir os seus direitos. Sim. E tal. Quando Paulo faz esse argumento,
Isso nos incomoda profundamente, né? Como assim? O irmão que errou contra mim e eu que devo sofrer o dano? Isso é estranho pra nós, né? Mas o que Paulo tá argumentando não é isso apenas, eu diria, né? Mas Paulo tá argumentando o seguinte: se for pra colocar... O que é mais importante? É isso. O seu benefício ou... O nome de Cristo. O benefício da igreja, do nome de Cristo, do evangelho. Então pese isso. Se é melhor você sofrer o dano do que expor o evangelho, então sofra o dano. Se for o caso, é melhor sofrer o dano. É que a gente coloca os nossos interesses pessoais acima do nome do evangelho, vamos colocar assim. Exato, mas é verdade, né? É uma forma egoísta, né? Tem um livro muito bom eu esqueci agora o nome do autor, mas o Thiago vai saber. O livro dos mártires. John Foxe. Do John Foxe. E assim, é um livro muito forte, né? Ele fala ali também sobre sacrifícios, realmente as pessoas serem mortas por causa do evangelho. E eu lembro que eu só li esse livro uma vez e não sei se eu vou repetir a leitura, porque ele é realmente uma leitura muito forte. Mas eu, principalmente como mãe, eu li ali e eu falei, gente, que absurdo, sabe? As pessoas estão morrendo. Mas é por causa disso que o pastor falou, né? A gente olha muito pra gente, né? Ah, não, eu não quero sofrer um prejuízo, eu não quero ser lesado, né? Eu vou sair daqui e vou levar as cadeiras. Realmente é esse o sentimento que a gente tem. Mas aí a gente tem que olhar com outro óculos, né? A gente tem que ter uma outra cosmovisão. E aí é um exercício, né? Realmente falar assim, olha, talvez eu tenha que sair lesado dessa situação, sim. Até pra dar um bom testemunho. Não é fácil. Como a gente tá conversando com cristãos, mas também com brasileiros que gostam de dar um jeitinho pra se dar bem, né? Eu gostaria de lembrar todo mundo de um princípio aqui. Lembra quando, acho que Paulo mesmo está dando orientações sobre a relação entre servos e senhores, por exemplo. Ele usa isso também em outros contextos, com pobres e tudo mais. Mas no sentido de que as duas partes sendo cristãs, se uma delas prejudicar a outra e essa outra clamar a mim Deus, né? Eu vou responder. Porque a gente tá olhando o tempo todo aqui pelo lado da vítima. E falar, poxa, a vítima não tem nada que ela pode fazer. E de repente a gente tem aí um cristão, sim, mas com uma natureza pecaminosa bem avantajada, que vai tirar vantagem dessa informação de que, ele não pode fazer nada contra mim porque ele é cristão, sabe? Mas ele pode orar e falar, Deus, você não tá vendo? E Deus promete na Bíblia, né? Olha, resolvam entre vocês aí, porque se vocês não resolverem, eu, Deus, vou resolver. E aí? E não vai ser nada bom pra quem tá prejudicando o outro. Exato. Eu acho que esse é o tribunal que as pessoas deveriam buscar se ela tá se sentindo super prejudicada e não tem uma liderança tomando a frente aí pra tentar resolver o litígio. É, isso que eu ia falar. Além do tribunal divino, evidentemente, como o Tan colocou aqui, de que o Senhor é aquele que retribui e a gente deve colocar as coisas diante dele, o argumento de Paulo é que a igreja deveria ter um tribunal interno. Isso. Não necessariamente com esse nome, né? Você não vai criar um ministério de tribunal na igreja, nada disso. Mas deveria ter pessoas que julgam esses casos internamente, que envolve a questão que a gente viu no capítulo passado, da própria disciplina quando não há arrependimento, sim, né? Sim. Então Paulo não tá falando assim, ó, não... Se sofreu dano, deixa pra lá, é assim mesmo. Paulo tá falando, olha, julguem entre vocês. Levante-se um sábio aí e resolva a questão. Que era o que Moisés fazia, né? Isso, vocês têm que ter a capacidade de julgar entre vocês. Vocês não precisam levar isso pros gentios. Vocês não precisam expor o evangelho por causa disso. Resolvam a questão entre vocês. E é interessante que o versículo 8... ele termina mostrando que os coríntios estão fazendo o inverso do que Paulo está falando, né? No versículo 7, que a gente destacou bem, ele fala que eles deveriam sofrer o dano, se fosse o caso, né? Numa última instância aqui, sofrer o dano. Aí no versículo 8 ele diz, em vez disso, vocês mesmos cometem injustiças e causam prejuízos até contra os próprios irmãos. Ou seja, em vez de sofrer o dano, vocês estão causando dano no outro. Vocês estão fazendo, não apenas não fazendo o certo, estão fazendo o inverso. Em vez de sofrer o dano por causa do evangelho, vocês estão causando dano em outros irmãos. Além de não estar certo, tá errado também. Né? Exato. Bom, eu deixei uma pendência solta lá, né? Nos versos 2 e 3 tem o texto enigmático que o Thiago falou, né? Vocês não sabem que um dia nós, os santos, julgaremos o mundo.
E mais um pouquinho fala, não sabem que julgaremos os anjos, no verso 3, né? É assim, é um texto mais... Opa, calma lá, como é que eu vou fazer isso? Que hora que eu vou fazer isso, né? E acho que nesse contexto, mais do que a gente ficar falando, eu trouxe uma coleção aí, alguns poucos versículos que mostram um pouquinho, e ainda mostra mais ou menos, sabe, com uma nuvem meio em cima, assim, mas revelam alguma coisa sobre isso. Eu simplesmente vou ler esses textos aqui pra vocês, pra gente meio que aprender a passear na Bíblia e ligar os pontos. Sobre essa ideia de julgarmos o mundo, a gente tem, por exemplo, em Mateus 19, 28, Jesus respondeu: eu lhes garanto que quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar em seu trono glorioso, vocês que foram meus seguidores também se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Claro que aqui ele está falando sobre os apóstolos, né? 12 com 12 e tal. Mas o princípio de, vai existir um contexto na história do mundo onde vai ter um julgamento aí que vai julgar o próprio Israel. Em 2 Timóteo 2,12, tá meio soltinho ali. Se perseverarmos, com ele reinaremos. Então, não é que a gente só vai para pós-morte aí, para viver tocando harpa. A gente vai ter coisas a fazer ali, e entre elas a gente vai reinar junto com Cristo, de alguma forma. Em Apocalipse 20, verso 4, aqui um relato sobre o milênio, né, sobre o reino milenar de Cristo. Vi tronos, e os que estavam sentados neles haviam recebido autoridade para julgar. Vi também as almas daqueles que haviam sido decapitados por testemunharem a respeito de Jesus e por proclamarem a palavra de Deus. Não tinham adorado a besta, nem sua estátua, nem aceitado sua marca na testa ou nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Então vai ter um certo governo aí, um certo poder imputado nas mãos dos justos, pelo menos nesse período de milênio aí. E eu sei que o Thiago vai querer falar alguma coisa ainda depois, eu já vou ler os 2 últimos versículos agora falando sobre os anjos, tá? O primeiro que eu trouxe está em 2 Pedro 2, os versos 4 e o verso 9. Pois Deus não poupou nem os anjos que pecaram. Aí falando dos demônios, né? Ele os lançou no inferno, em abismos tenebrosos, onde ficarão presos até o dia do julgamento. Então vai ter um julgamento para eles. E aí no 9, vemos, portanto, que o Senhor sabe resgatar das provações os que lhe são devotos, e ao mesmo tempo manter os perversos sob castigo até o dia do julgamento. Então vai rolar um julgamento aí. E em Judas, verso 6, tem um capítulo único lá, tá? Também lhes lembro os anjos que não se limitaram à autoridade recebida, mas deixaram o lugar a que pertenciam. Deus os mantém acorrentados em prisões eternas na escuridão, aguardando o dia do julgamento. Eu confesso que nessa parte de anjos eu tive um pouco de dificuldade de encontrar onde nós, seres humanos, vamos entrar nessa questão do julgamento, mas que eles vão ser julgados, isso está muito claro. Nesse sentido que eu falei que o texto é um pouco enigmático, parece que a gente não tem muita informação a respeito disso, sobre a questão dos anjos, principalmente, né? É verdade, vários textos que o Tan leu aí, que nós estaremos envolvidos como espécies de autoridades mesmo, né? A igreja como uma autoridade nesse período final ali, onde a igreja já está glorificada, né? Já teremos corpos transformados, né? E auxiliaremos como governadores no reinado de Cristo, né, no reinado milenar de Cristo. Então, essa questão de julgar o mundo, eu acho que ela é um pouco mais clara. Você tem vários textos que mostram isso, né, dos cristãos assentados em tronos, né, e auxiliando o governo de Cristo. A questão mais enigmática é a questão dos anjos mesmo, né, porque parece que não tem muita informação. Aparentemente, né, a gente, pela inferência lógica, evidente esse julgamento é dos anjos caídos, como o Tan leu os textos aí de 2 Pedro e de Judas, que falam sobre esse julgamento desses anjos caídos, né, o que a gente chama de demônios, as escrituras também chamam de demônios, ou espíritos imundos, algo do tipo. Então parece que a igreja restaurada, transformada, glorificada, vai ter autoridade tal que de alguma forma vai estar envolvida até no julgamento desses seres angelicais. Eu já ouvi alguém sugerindo, não sei o quanto isso tem base ou não, de que esse julgamento é porque os anjos, na verdade, foram criados para serem servos dos seres humanos, servos ministradores. Isso o autor aos Hebreus diz, né? Eles foram criados com poder, com glória, né? Mas foram criados por Deus e uma das suas funções era ministrar aos seres humanos.
né? Serem servos ministradores. E esses anjos perverteram essa sua função ao se rebelarem contra Deus. E por causa disso, os seres humanos os julgariam nesse período final. É um argumento, uma inferência aqui. Não tem como a gente afirmar, porque a Bíblia não dá muita informação sobre isso aqui. Mas é o que um autor sugere sobre o motivo desse julgamento, né, da igreja com relação a esses anjos caídos aí. A informação mais clara que a gente tem é a que a gente leu no capítulo de hoje, né? Que já não é tão clara. Sim. Mas pelo menos ela é clara o suficiente pra falar. Vocês não sabem? E a gente aqui, nós três, não sabemos. Mas parece que os coríntios tinham informações a mais, talvez nessas outras 2 cartas que a gente perdeu no caminho aí, né? Sei lá. Pois é. Mas eles sabiam. Acho que para encerrar esse bloco, a gente tem que lidar um pouquinho com os versos 9 até o 11, né? Sim. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se engane, aqueles que se envolvem em imoralidade sexual adoram ídolos, cometem adultérios e se entregam a práticas homossexuais, ladrões, avarentos, bêbados, enfim, uma lista de pecados aí. E eu achei interessante, e trouxe até uma citação do Wiersbe, né? Eu sempre gosto de trazer alguma coisa do Wiersbe, porque ele é muito coração nos comentários dele, né? Ele diz assim, olha, apesar da condenação desses pecados, Deus pode purificar os que praticam tais transgressões e transformá-los em novas criaturas em Cristo. Agora, por tudo que Deus havia feito por eles, eles tinham a obrigação perante o Senhor de usar o próprio corpo para o serviço e a glória dele. E acho que vale uma ressalva aqui, a NVT traduziu essa parte de se entregam a práticas homossexuais só assim. Mas tem 2 vieses aqui, tá? Eu trouxe a tradução da NVI e a tradução da Almeida Revista Atualizada. Na NVI diz nem homossexuais passivos ou ativos. E na Revista Atualizada diz nem efeminados, nem sodomitas. Que basicamente significa isso, né? Sim. É interessante que, pelo que a gente tem visto, pelo contexto todo, até do capítulo 5, que nós trabalhamos semana passada, esses pecados que são listados aqui são pecados bem presentes na cultura de Corinto. A gente falou isso desde o prefácio, né? Tem que trazer pra vocês. Exatamente. Então você vê aquele caso do capítulo 5, do homem que tá se deitando com a madrasta do pai. Você tem toda a questão da imoralidade presente na cidade. A gente vai ver isso ainda hoje nesse capítulo, né? Sobre prostituição na cidade de Corinto. E aí envolve várias coisas aqui, idolatria. A gente vai falar sobre isso ainda nessa carta. Questão de avareza, a gente acabou de ver, né? Irmão processando outro irmão, tem questão financeira envolvida certamente. Bebedice, uma série de coisas aqui que Paulo vai listando e ele fala, olha, não se enganem. Aí ele começa falando assim, não se deixem enganar, não se enganem. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E aqui é importante nós entendemos bem o conceito, porque muitos leem esse texto como se fosse assim, então uma pessoa que roubou vai pro inferno. Isso, ela... É um botão de luz, assim, liga e desliga, né? Não, exato. Não, ela teve uma prática homossexual na vida uma vez, então ela tá condenada, não tem como ela ser salva. Não. O texto está falando de pessoas que têm um estilo de vida. Que vivem dessa forma. Até porque o versículo termina falando que muitos dos coríntios viviam assim. É uma esperança aí, né? Mas foram purificados, santificados. Exatamente, é um versículo de esperança. Ou seja, vocês eram assim. É de transformação de vida. É muito fácil pegar esse verso 9 e 10, né? E tacar na cara das pessoas, de falar, não vai pro céu quem for assim, quem fizer isso. E de fato, Paulo é muito categórico em falar. Essa lista toda aqui não vai pro céu. Mas é pra quem vive assim. Agora, o mesmo Paulo, da mesma forma com que categoricamente ele falou isso, ele também falou categoricamente, vocês podem mudar esse jogo. Vocês, a partir do momento de uma conversão, abandonam essa prática. Você usou bem essa palavra, né? É a prática a questão, é o dia a dia, é o normal da sua vida, sabe? Uma vez que você se entrega a Cristo, isso tem que deixar de ser uma prática. Volta, acho que a gente falou no capítulo passado, aquela questão do Tiago, você mostra a sua fé através das suas obras, sabe? Então, um cristão autêntico, eu não vou dizer que ele não cai nessas coisas. Ele pode cair, mas é cair. O normal é a gente caminhar, não é cair. Cair, a gente tropeça e cai, e se machuca, só que levanta, trata as feridas e continua caminhando, sem cair de propósito, sabe? Acho que é nessa linha. E aí, a partir do momento que acontece uma conversão na vida da pessoa, nós cristãos estamos
totalmente desautorizados a viver uma vida de práticas homossexuais, de ladrões, de avarentos, de bêbados, de insultos. A gente se apega muito à primeira aí, porque ela é mais exposta na sociedade, talvez a segunda também, mas, cara, avarento, eu conheço vários cristãos aí que tem uma tendência muito pecaminosa nesse sentido aí. Bêbados, bêbado, sai pra balada, enche a cara, perco o meu limite, as minhas estribeiras, sabe? Explorar os outros. De repente você é um cristão aí, dono de uma empresa, e tá explorando seus funcionários, e Deus tá olhando isso aí. Nota que tá tudo na mesma caixinha aqui, tá? Vocês não vão herdar o reino de Deus, porque essa é a sua prática de vida. Ou seja, você talvez não tenha se convertido não, viu? Presta atenção na sua conversão. Exatamente, esse é o argumento de Paulo. O argumento de Paulo é: o evangelho, ele transforma. Basicamente esse é o argumento. Cristo transforma vidas. Então, se não há transformação nenhuma, se o estilo de vida é o mesmo, estamos falando de estilo de vida. Se o estilo de vida é o mesmo, acende uma luz aí, porque talvez você nunca foi salvo. Por isso não vai herdar o reino. Não é que alguém perde a salvação. É que a pessoa, quando não há nenhuma mudança, talvez indique que ela não entendeu realmente o evangelho, ela não é salva. Quem continua no mesmo estilo de vida é porque não é um herdeiro do reino. E note que Paulo, mesmo em meio a todos os problemas de Corinto, pressupõe que não é a realidade deles. É verdade. Pelo menos da maioria deles. Porque vocês eram assim, mas vocês foram santificados, justificados. Lembra que ele começa lá no primeiro capítulo falando que eles eram os santos, santificados em Cristo Jesus, o que pra mim é algo, quando eu leio a carta, eu falo assim, rapaz, né? Como que Paulo dá essa qualificação pra esses homens? Mas eles foram salvos, e Paulo tá falando, olha, muito da carta é, vocês não estão vivendo de acordo com a posição que vocês têm, então vocês têm que mudar de vida, se arrepender, porque ou vocês não são salvos, aí vocês têm que examinar se vocês estão realmente na fé, ou vocês estão vivendo como incrédulo e precisam de arrependimento. Sim. E eu acho que é muito importante a gente fechar esse bloco afirmando, igual Paulo, categoricamente, essa lista são pecados. São pecados. É triste ter que dizer isso na sociedade hoje em dia, onde a gente vê várias igrejas não só passando pano, mas defendendo algumas dessas coisas como normais. São pecados. Vou começar a lista de novo. Imoralidade sexual. Aqui a gente viu no exemplo dos capítulos passados lá, aquele cara que, ok, a gente hoje não tem tanto problema em condenar aquilo como imoralidade sexual, mas tem coisas mais brandas acontecendo hoje em dia que o pessoal não tá nem aí. Eu já cansei de ver igrejas onde a juventude é uma trocação infinita, sabe? E todo mundo com todo mundo, e não tem impureza, e não tem vou me guardar pro casamento, nada disso, sabe? A própria questão da pornografia, tá? Pornografia, imoralidade sexual, adoração de ídolos. Não tô falando de você ter uma estátua que você vai desdobrar na sala da sua casa. A Bíblia tá recheada de exemplos e a gente coloca, a Carol trouxe outro dia aí, nossos filhos como os ídolos. Tá aqui, adultério. Casamento e recasamento é assunto pra semana que vem, né? Mas já virou tão corriqueiro na igreja, por quê? Porque acontece adultério toda hora dentro da igreja. São pecados, tá bom? E aí a lista segue pra algumas coisas mais óbvias, tipo ladrões e tal, mas avarentos é pecado, olha. Enfim, tá a lista aí, todos os itens, tá? Pecado, 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 pecado. Vê se a sua igreja, a sua comunidade tá considerando essa lista como pecado ainda, porque se não tá, talvez você tenha que pensar onde você tá colocando aí o seu burro. Amarrando o burro, né, que o pessoal fala. Sim, e eu acho que tem muito também a questão de que hoje em dia a informação ela tá muito mais disseminada, né? Então, antigamente, vou falar principalmente assim da imoralidade sexual. Você tem um celular hoje em dia, todo mundo tem um celular hoje em dia, e todo mundo tem acesso às informações boas e ruins, né? Então, assim, acho que precisa ter esse cuidado muito grande. E eu não tô falando só de adolescentes, nem de jovens, tô falando aqui da comunidade de um modo geral. Então, eu falo isso porque quando eu e o Fernando, nós éramos líderes dos adolescentes na nossa igreja, a gente trabalhava muito forte isso com eles, né? Porque, principalmente na adolescência, que é quando você descobre, né, os interesses amorosos, enfim. Então a gente falava, olha, isso daqui, e quem tá no Discord tá vendo que eu tô com o celular na mão, isso daqui é uma bênção, né? Maravilhoso, você tem tudo aqui, e você tem tudo.
E como você tem tudo, você tem que tomar muito cuidado, porque você acha que Deus não tá vendo o que tá acontecendo aqui, mas ele tá, né? Então, assim, e eu falo, começar de mim, tá bom, gente? Eu não me tiro da equação. Pelo contrário, me incluo como sendo a primeira pecadora. Mas, para algumas pessoas, isso também é muito mais forte, né? Então, acho que a igreja tem um papel muito fundamental nessa lista de amor, de compreensão e de disciplina. E quando a gente fala de disciplina, é de você também admoestar, né? Você educar a pessoa, né? Uhum. Se já era difícil na época de Paulo, imagina agora, né? Agora as coisas podem ser mais escondidas e menos escondidas, né? Talvez aquele telão no céu seja o histórico do seu celular, Carol. Não, é interessante esse negócio do histórico do celular, porque a gente vê casais cristãos que não conseguem dar o celular pro cônjuge ver. Que tem senha, não, você não vai acessar isso daqui, meu. E as pessoas se escondem atrás de privacidade. Cara, pelo amor de Deus. Eu falo isso constantemente para pais de adolescentes na igreja. Eu falo assim, não respeitem a privacidade dos seus filhos. Eu acho que esse é um conceito muito ruim que a gente colocou, né? Do adolescente isolado, fechado dentro do seu quarto, sendo que ninguém pode usar, ninguém pode entrar. Eu acho que isso é muito prejudicial. Sim. Mas só uma opinião pessoal aqui. Não, concordo. Da qual eu compartilho. Antes da gente virar aqui para a próxima passagem, só queria ler 2 versículos de 1 João para enfatizar o que Paulo está falando aqui como algo uníssono, na verdade, nas Escrituras. Que pode parecer estranho numa época que a gente vive, mas que João diz assim: quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. E vocês sabem que ele veio para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem ele é. Em outras versões antigas vão dizer que todo aquele que vive na prática do pecado não conhece a Deus. Então é o que Paulo está falando aqui. A questão não é de ser pecador, todos nós somos. A questão não é de pecar, a questão é de um estilo de vida. Se você vive na prática, avalie sua vida. Talvez você não conhece o evangelho ainda não te transformou. E sendo essa uma lista de pecados, existe conversão para todos eles. Exato. Que é uma questão que a sociedade também acha que em muitos deles não existe conversão. Existe. Promete, hein? 40 minutos virando pro segundo bloco. Vamos lá. Então vamos lá, Tiagão. Segundo bloco a partir do verso 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. É verdade, mas um dia Deus acabará com os dois. Vocês, contudo, não podem dizer que nosso corpo foi feito para a imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor, e o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui nosso corpo. Portanto, Deus nos ressuscitará dos mortos por seu poder, assim como ressuscitou o Senhor. Vocês não sabem que seu corpo é na realidade membro de Cristo? Acaso um homem deve tomar seu corpo que faz parte de Cristo e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma. E vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela? Pois as Escrituras dizem, os dois se tornam um só. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com ele uma união de espírito. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. Esse é um texto bíblico que pra mim responde aquela, existe pecadinho e pecadão? Cara, no 18 ele falou, nenhum outro pecado afeta o corpo como esse. Eu acho que qualquer pecado é o suficiente para condenar. Isso aí tem que ser colocado como fundamento. Exato. Tá? Não é isso que eu tô dizendo. Mas está muito claro aqui que esse pecado que afeta o corpo é tratado por Deus de uma maneira um pouco mais especial
pelo significado que ele traz. Não é nem simbologia, eu acho que é muito mais do que simbologia, sabe? Pelo que de fato ele é. E a impressão que me dá no início desse trecho é que o pessoal de Corinto estava meio que tentando, talvez até usar um certo ditado popular, quando eles falam, os alimentos são feitos para o estômago para os alimentos. E o Paulo concorda, né? É verdade, mas Deus acaba com os dois e tal. E aí ele tira essa ideia de que, olha, o argumento deles era meio que assim, assim como os atos físicos de comer ou de digerir não afetam a vida espiritual, então também a atividade sexual promíscua não afeta, não tem nada a ver, sabe? Não afeta a vida espiritual. E Paulo tá falando, não, calma lá. Não é por aí. Vocês estão tentando usar a sabedoria do mundo para justificar um pecado que não é só um pecado, é um pecadão. O corpo é de Deus, não é seu. Ele não foi feito para imoralidade, ele veio para significar, eu ia dizer simbolizar de novo, mas não, ele veio para significar algo muito maior. Não é à toa que a Bíblia apresenta o casamento, essa união de dois corpos em um só, como um paralelo praticamente perfeito de Cristo com a igreja, sabe? E vocês estão entendendo tudo errado, sabe? Vocês estão falando, tudo me é permitido, eu posso fazer tudo. Muito talvez naquela linha de pensar deles de corpo e espírito, o corpo é mau, o espírito é bom e tal. E Paulo tá falando, olha, pode até ser que tudo seja permitido, mas nem tudo convém. E acho que as pessoas também usam muito esse versículo, né, pra justificar certas escolhas, não só pro corpo, mas pra vida de um modo geral, né? E é engraçado, né, porque você pega um versículo, tira do contexto e usa, né, com um pretexto. Mas... E eu acho que surge também de uma interpretação errada do versículo, Carol. Eu não sei se vocês notaram. Do tudo me é permitido, você diz? Na NVT, na nossa versão que a gente tá lendo, o tudo me é permitido tá entre aspas. Não tinha percebido. É evidente que as aspas não estavam lá no texto bíblico original, mas aqui é uma interpretação do tradutor que eu concordo com ela. Geralmente as pessoas olham para esse texto e falam como se Paulo estava falando assim, tudo me é permitido, posso fazer o que mas eu nem quero, tudo né? convém. Exato, como se Paulo estivesse concordando com isso. E parece-me, a minha interpretação, e não é só minha, de vários estudiosos atuais, é que não é isso. É que Paulo tá usando o argumento dos coríntios para rebatê-los. Nossa! É como se ele criasse um diálogo. Sim! Vocês estão me dizendo que tudo é permitido? É isso? Os coríntios falam, tudo me é permitido. Aí Paulo responde, mas nem tudo convém. Aí os coríntios falam, tudo me é permitido. Aí Paulo responde, mas eu não me deixarei dominar, aqui nessa versão, né? Mas não devo me tornar escravo de nada. Então não é que Paulo tá falando, olha, pro cristão tudo é permitido. Isso era o que os coríntios falavam. Tudo me é permitido. Paulo fala, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não posso me tornar escravo de nenhuma dessas coisas. Então é um argumento de Coríntios Paulo, e não... Tô toda arrepiada. Por isso que a NVT já coloca entre aspas, como se fosse a fala dos coríntios e Paulo respondendo. Olha aí, uau. O 13 é isso, né? Os alimentos foram feitos pro estômago, o estômago pros alimentos. Os coríntios falando isso daí. Também entre aspas. Exatamente. É meio que eles falando, sexo é uma função fisiológica normal, então beleza, eu posso ir, não tem nada a ver. Exato, esse argumento é muito moderno, né? Muito atual, né? Você lê assim e pensa assim, não tem nada novo debaixo do sol, né? Não tem. Pois é. É um argumento muito, muito usado atualmente. Não, o sexo é uma função biológica, assim como você precisa de alimento, você precisa ter atividade sexual, então é simplesmente uma questão biológica. Parece ser o argumento aqui, assim como os alimentos foram feitos por estômago, a gente precisa se alimentar, a sexualidade ela é nesse sentido neutro. É algo que eu uso porque Deus me criou assim, com essa função. E a culpa é de Deus. E eu posso usar de qualquer forma, de forma leviana. E aí Paulo vai falar que de forma nenhuma, né? Nosso corpo não foi feito para a imoralidade, foi feito para o Senhor. Sim. Eu quero só pegar um detalhe que passa batido no finzinho do verso 12 ainda. Não devo me tornar escravo de nada. Eu peguei isso daqui e pensei, cara, essa luta nossa pela, entre aspas, aí, liberdade,
pode nos tornar escravos. Olha que doideira. É isso aí. Muito do que as pessoas chamam de liberdade cristã na nossa cultura, na verdade é escravidão do pecado. Ah, não, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Eu acho que tem uma visão muito errada sobre isso. Quando a gente fala de liberdade cristã, o conceito de liberdade no mundo antigo não é o conceito que a gente tem atual, de ser livre para fazer o que quiser. O conceito de liberdade no mundo antigo era de um escravo que foi liberto. Você foi liberto de algo, de um senhor tirano, que é o pecado, e agora você vive sob um novo senhorio, que é o de Cristo. Você trocou de senhor, Em né? nenhum momento na escritura você vai ter que o cristão pode fazer o que ele quiser da vida dele. Pelo contrário, ele foi comprado, né? Ele tem um novo senhor, ele deve viver para honrar esse senhor. Então essa ideia de liberdade, que é quase libertinagem, que Paulo condena, inclusive, nos seus escritos, não é a visão das escrituras. Como é importante, né? Acho que se as pessoas forem fazer algum corte desses podcasts, façam dessas frases, sabe, gente? Liberdade não é libertinagem. E fica aqui já, vou pôr o Benjamin pra ouvir esse trecho, porque ele vira e fala: mãe, quando que eu vou mandar no meu nariz? Aí o filho... Nunca, né? Nunca. Não, mas a questão é assim, a gente briga porque, o corpo foi feito pra nós. Cara, nunca foi. O corpo é de Deus. A gente é mordomo das coisas de Deus. Pensa o seu corpo como sendo algo que a gente é mordomo também. O corpo é de Deus. Como é que eu vou glorificar a Deus? Como é que eu vou honrar a Deus através do, entre aspas, meu corpo? Porque não é meu corpo. É interessante porque Paulo fala isso, né, lá no versículo 13 ainda, que o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui nosso corpo. Isso é uma questão muito forte para o contexto grego, porque o contexto grego valorizava a alma. Surgiu uma heresia mais forte no segundo século da igreja, mas que já tinha alguns elementos começando aqui no primeiro século, que depois ficou conhecida como gnosticismo, que entendia que o corpo era a prisão da alma, que a alma era boa e o corpo era mau. Então, na verdade, ressurreição, inclusive, que é o que Paulo vai argumentar aqui também, que nossos corpos serão ressurretos, ressurreição não fazia sentido nessa visão. Porque é voltar para aquilo que é mal. Nem com o corpo glorificado, né? Nem no corpo glorificado, porque é voltar para aquilo que é mal. O corpo é mal, a alma que é boa. Então, daí vem ideias como você se martirizar de alguma forma, né? Autoflagelar, né? Porque o corpo é mal, mas a alma, no entanto, é boa. E, na verdade, o pecado atingiu o corpo e alma, né? Nós fomos totalmente contaminados por causa do pecado, mas o corpo também tem uma função de adoração, tanto é que a gente não vai ser alma no futuro. Alma penada, né? A gente vai ser corpo ressurreto, corpo e alma. E ele faz a aplicação prática, né? No 15 em diante, né? Tá, o corpo não é de vocês, tá? Vocês não sabem que o corpo é na realidade mesmo de Cristo. Então, já que o corpo não é de vocês, como que vocês vão pegar esse negócio que faz parte de Cristo e se juntar para uma prostituta que ofende Cristo, que ofende Deus, sabe? E de maneira nenhuma, é legal, tem até exclamação aqui, né? Paulo no ápice da sua bronca aí, né? E aí ele traz o negócio do Gênesis, né? Os dois tornando um só, né? Gênesis 2, a gente já vê esse conceito sendo apresentado a Adão e Eva. Olha, vocês dois, quando tem o seu intercurso sexual aí, e muitos vão defender que, biblicamente, pelo menos no conceito, o casamento acontece nesse momento, os dois corpos se tornam um só, um corpo de Cristo, se unindo com uma prostituta, sabe? Não combina. Lembrando que a gente viu lá no prefácio, que a cidade de Corinto também era famosa por causa das suas prostitutas cultuais. Isso. Sim, sim. Tinha um templo, né, a Afrodite, deusa do amor, né, até hoje é conhecida assim, e parte do culto nesse templo, as pessoas passavam lá e tinham relações sexuais com prostitutas que ficavam no templo lá, como uma espécie de culto ali, né? Isso é uma loucura pra gente, né, na nossa época, mas a visão do mundo antigo sobre adoração estava muito ligada à questão da fertilidade. Fertilidade da terra e própria fertilidade de procriação mesmo. Então essa ideia da prostituição cultual, onde você, como oferta àquele ídolo, tinha uma relação sexual com
uma espécie de sacerdotisa ali no templo, né? Uma prostituta cultual que estava lá para cumprir isso, era muito presente na igreja em Corinto, né? Naquela cultura. E aí Paulo vai falar sobre isso. Isso é loucura para o cristão. Se você foi salvo, você é regenerado, você não pode seguir nessa prática de juntar o seu corpo com uma prostituta, porque seu corpo pertence ao Senhor. Eu tava pensando uma coisa quando eu tava estudando isso daqui. Vê se faz sentido esse argumento ou se eu tô viajando. E se eu estiver viajando, tudo bem, tá? Só me avisa isso pra não gastar muito tempo confabulando sobre isso. Você falou aí, é uma loucura a gente pensar isso nos dias de hoje. Porque hoje a sociedade pensa muito nessa linha de que o corpo é amoral, não é imoral, é neutro. Então o que eu faço é só por impulso mesmo. Quando a gente olha para esse contexto que o Thiago colocou aí, da sociedade interpretar o sexo como algo cultural, será que eles não estavam mais próximos do significado real do sexo, totalmente deturpado, porque, enfim, eles faziam isso para adorar outros deuses e tal, do que a sociedade de hoje? No sentido de que eles tinham, sim, uma compreensão de que não era só um ato carnal, era algo muito maior, algo que, de alguma forma, atingia o mundo espiritual. Como de fato é, biblicamente falando, e feito da maneira correta, eles também tinham isso, só que eles estavam deturpando para a adoração do Deus errado, vai? Creio que nesse sentido, sim. É claro que também era usado de forma bem egoísta, né? Sim. Como algo que eu tô buscando algo... Um prazer e tal, né? Não só um prazer, mas ao fazer aquilo eu quero algo em troca. Eu estou tendo essa relação sexual e eu quero uma bênção desse Deus que vai me dar fertilidade. Tá, entendi. Prosperidade de alguma forma. Como, por exemplo, no caso... Isso acontecia também no Antigo Testamento, né? No caso de Baal, que era o deus da chuva e da fertilidade. Também existem relatos de prostituição e também no Antigo Testamento a respeito desses cultos, esses deuses de prosperidade e de fertilidade, né? Então, claro que deturpado pelo pecado, distorcido... Mas nesse sentido, sim, pelo menos eles tinham uma visão de que a sexualidade estava envolvida num aspecto espiritual. O que o cristão foge isso. O cristão tem problema de falar de sexo, de sexualidade na igreja, sim, porque liga sexo necessariamente a pecado. Porque ele interpreta muitas vezes como uma pornografia, mas não. Sim. Dentro de um casamento... Sendo que o sexo foi criado por Deus como algo bom dentro dos limites estabelecidos por Deus. E que vai ser uma bênção, vai ser uma glória, tudo, né? Sim. E a gente tem um tabu de falar sobre isso na igreja porque a gente liga, né, a questão do sexo ao pecado em si. E o problema não é a sexualidade, é a imoralidade sexual. É o que o Paulo tá falando aqui. A gente interpreta o sexo como algo vergonhoso. Cara, não. Sim. Dentro do casamento, de forma nenhuma. Tanto é que na história da igreja, muitos tiveram dificuldade com o livro de Cantares, né? Porque é um livro que fala de sexualidade. Sim. No casamento. Sim. Alguns vão falar, não, é uma analogia, é um símbolo do relacionamento de Deus com o seu povo, porque qualquer expressão de sexualidade, de alguma forma, não, isso aqui não pode ser, na Bíblia não pode estar falando isso aqui. Mas no fundo até, hein? Uma simbologia do relacionamento de Deus, de Cristo com a sua esposa, né? Com a igreja. Sim. E eu não tô dizendo que é isso, mas o livro, ele é o relacionamento lá de Salomão e tudo mais. E é todo sensualizado mesmo. Mas o significado do casamento não é esse, sabe? É isso que eu tô querendo dizer. Sim. Enfim, dentro das 4 linhas do campo ali, dentro das 4 linhas da Constituição, né? Eu usei isso ultimamente. A coisa é uma bênção. E tem que ser. Sim. Mas Paulo aqui não tá falando desse contexto, tá? Ele tá falando justamente da parte imoral de usar isso de uma maneira que vai ofender o corpo de Cristo. Exato. Que não cumpre o padrão bíblico do casamento, né? De um homem e uma mulher que se tornam uma só carne. Ele até cita o texto de Gênesis 2, como o Tan já relembrou pra gente. Mas usa o sexo para propósitos egoístas, né? E carnais nesse sentido. Nesse sentido, é pecaminoso. Mas não a sexualidade em si, porque ela foi criada por Deus num sentido, inclusive, de cumprimento da missão que ele nos deu logo lá no jardim, de procriar e espalhar a glória dele pela terra, né? Mais do que um pecado, é uma profanação do templo de Deus. É isso que está acontecendo. E é
é interessante como termina, né? Ele fala, ó, vocês não pertencem a si mesmos, a gente já falou várias vezes, foram comprados por alto preço. Foi caro o preço do ser humano, sabe? Custou o sangue de Cristo, do próprio Deus. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. E é interessante que isso dá uma ponte pro próximo capítulo, que é mais ou menos o que a gente já pisou aí, ó, dentro do casamento, legal. E é isso que ele vai falar no capítulo 7, né? Ó, o casamento. E muito, assim, virando a chavinha no sentido de, ok, não é mais bronca, agora eu tô respondendo as perguntas que vocês tinham me feito, né? A gente vai falar sobre isso lá no próximo episódio, mas já é um prequel aí do que virá. Agora é bronca em forma de resposta, né? Eu não acredito que vocês estão perguntando isso. Não, mas é interessante pra gente fechar essa parte final, onde Paulo, ele é bem enfático, né? Depois de mostrar todo esse argumento, que o corpo pertence ao Senhor, que eles não podem unir o corpo com uma prostituta, ele diz, fujam da imoralidade sexual. A imagem que me vem à mente é, inevitavelmente, a de José. Lá com a esposa do Potifar, né? Que literalmente fugiu, né? Fujam da imoralidade sexual, exatamente. Isso não é covardia, né? Isso é coragem. Exatamente. Exatamente. Principalmente quando a gente tá excitado por alguma coisa assim e a nossa vontade carnal é permanecer ali e continuar. Isso é um domínio do corpo. Sim, exatamente. um domínio próprio, né? Como o Paulo vai falar. Um autocontrole. E aí, o argumento final, que é muito comum na teologia cristã, né? Que é entender que o Espírito Santo habita em nós e nós somos templo do Espírito. Vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Ou seja, seu corpo, a partir do momento que você é salvo, agora ele é casa, é um templo onde habita o Espírito Santo. O corpo de vocês foi comprado, a vida de vocês foi comprada por um alto preço. Ele está claramente se referindo ao sacrifício de Cristo na cruz. Sim. Por causa disso, o corpo de vocês deve ser usado para a glória de Deus. Honrem a Deus com o seu corpo. Ou seja, não existe na perspectiva cristã meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser. A boca é minha, eu falo o que eu quero, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser com ele. Não, nosso corpo foi comprado e ele é templo do Espírito. Por isso deve ser usado em honra a Deus. E a gente não tá aqui fazendo também nenhum comentário em relação a sofri um abuso, não é nada disso, tá, gente? A gente tá falando aqui, hoje em dia, essa questão da libertinagem, aquilo que tudo a gente falou aqui no episódio, tá? Sim, então, por favor, ouçam com muito carinho isso, né? Verdade, Carol, obrigado pelo equilíbrio na minha fala. Imagina. Não, eu acho que tem que ser dito mesmo, é isso mesmo. Às vezes a gente acaba sendo vítima da coisa porque alguém impôs algo pro nosso corpo e não foi você que pecou aí, tá? É isso aí. Exato. Muito bem, capítulo difícil. Eu tava com medo desse capítulo, tá? Sério? De verdade, eu tava, porque tem potencial das pessoas tirarem do contexto muitas coisas. Mas eu acho que a gente foi bem, eu tô satisfeito com ele. Eu também acho que foi bom, acho que rendeu bem aqui. Apesar de um capítulo duro e com questões difíceis, eu acho que tem muitas lições para nosso aprendizado aqui. É nesse momento que eu falo para as pessoas a importância delas orarem por nós, porque são assuntos que realmente, você pode apenas ouvir esse episódio e falar assim, nem foi tão assim, mas gente, é um assunto muito delicado, do qual a gente tem que, não é nem pisar em ovos, mas é vir com realmente argumentos bons e que a gente vai conseguir mantê-los, né, até... E bíblicos, né? A gente obviamente tem as nossas interpretações, mas é um terreno que a gente não pode muito fugir da Bíblia aqui, não. Mas eu tô feliz. Foi bom. Eu espero que você, ouvinte, tenha aproveitado também. Eu espero que tenha aproveitado para tomar as broncas que Paulo precisava dar em você, como ele deu na gente também, né? E a gente vá pro nosso cantinho do pensamento lá e saia transformado. E resolvendo as questões onde é que elas estejam tendo seus problemas aí, tá? A gente sabe que praticamente todo mundo vai cair em alguma coisa que foi dita aqui nesse episódio. E me incluo nisso daqui. E Deus fala através da Bíblia, Deus ainda fala através dos seus apóstolos, falando através de Paulo aqui pra gente.
E se ele faz isso é porque ele está interessado na nossa transformação de vida. Aproveita essa oportunidade. Aproveita a oração que você já vai fazer por nós, tá? Lembra desse compromisso? E coloca você mesmo nessa oração, por que não? Eu falo, ó Deus, entendi que aqui eu tô precisando de santificação. E eu tenho que convidar o Senhor para fazer parte disso também. Faça isso. Aí semana que vem a gente volta para conversar sobre casamento. Se você já é casado, talvez vá trazer algumas novidades ou algumas correções dentro daquilo que você tem vivido. Se você não é casado, vai ter muitas lições também para você, para repensar algumas coisas que talvez estejam tortas aí nas suas expectativas. De qualquer forma, vai ser só ganha-ganha pra semana que vem, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Eu espero realmente que vocês tenham uma semana muito abençoada. E, de novo, não se esqueçam de orar por nós, tá bom? Orem por nós essa semana e estamos juntos. Tchau, tchau. Olha, pessoal, eu realmente agradeço muito a paciência e a audiência de vocês. Eu aprendo demais. Então, esses episódios que eu fico mais caladinha é porque eu não quero falar besteira, tá? E eu acho muito importante a gente ter aqui a visão do pastor Tiago e do Tan. Eles são homens, assim, muito sábios, tá bom? Então, vem com o coração aberto para esses episódios, tá? Assim como eu tô ouvindo. Só agradecer realmente, pessoal. Compartilha aí com seus amiguinhos e a gente se ouve no próximo episódio. Até mais. Espero que a gente não seja sábio que nem os coríntios, né? Prefiro ser chamado de louco. A Carol, né? falou que a gente é muito sábio, né? Muito bom, pessoal. Muito bom caminhar com as escrituras junto com vocês. Então, espero realmente que isso esteja alcançando o coração de vocês. É um desafio toda vez que a gente está diante da palavra, porque a primeira palavra fala a nós, né? Nós temos que olhar para o espelho da palavra e avaliar a nossa própria vida. Mas também é um privilégio poder compartilhar um pouquinho com vocês. Tem sido muito boa essa caminhada juntos. Deus abençoe e até semana que vem no capítulo 7.